Então, em relação às principais substâncias utilizadas, a gente vai ver que existem diferenças conforme a idade do paciente. Então, a gente vai ver que frequentemente em indivíduos mais velhos, acima de 40 anos, a gente vai ver principalmente o álcool como complicação, como complicador da tentativa de suicídio. A gente vai ver cocaína principalmente em jovens, cocaína e maconha entre jovens, cocaína crack e maconha entre jovens, entre 16 a 35 anos durante a tentativa de suicídio, mas muito comumente a gente vai ver múltiplas substâncias nessas tentativas de suicídio. O indivíduo pode usar maconha, crack e álcool, não é incomum a gente ter várias substâncias ao mesmo tempo, principalmente entre jovens. Falando um pouco de álcool, então, que a gente vai começar falando sobre álcool, lembrar que o homem, para ter uma cirrose, tá, que é uma complicação grave aí do uso de álcool, ele precisa ingerir de 40 a 60 gramas dia por 10, 12 anos. Tá? Não é muita coisa, tá, gente? Lembrar que se a gente pega ali 100 ml de cachaça, por dia já dão 50 gramas. Então não precisa tomar muita cachaça não para fazer cirrose. É questão de dose e tempo. Então aqueles indivíduos lá que bebem uma garrafa de cachaça por dia por 15 anos, a maioria deles, quando a gente vai atender, já tem que lembrar que existe uma alta chance dele ter já essa doença cirrose, certo? E mulher, por questões metabólicas, ela não tolera tanto o uso de álcool. Então, mulher bebendo menos, aí ela já vai ter mais chance de ter cirrose. Então, tem que estar cuidando disso aí. Tá? Lembrar que o indivíduo começa na adolescência, início da vida adulta, a beber muito no final de semana, fazer abuso, e por volta dos 24 anos em diante que ele faz um padrão de dependência, bebendo 3 vezes ou mais por semana, e aí ele entra num padrão de dependência. A gente às vezes fica com esse estereótipo que o alcoolista ele bebe todo dia, não necessariamente, bebendo 3 vezes mais por semana, a gente já pode estar diante de um quadro de dependência alcoólica. E as complicações do uso de álcool, principalmente a abstinência, a gente vai passar a ver a partir dos 40 anos, onde o fígado já está com alguma complicação, facilitando a presença, a aparecer a síndrome de abstinência alcoólica. Então, quando a gente chega com o indivíduo lá numa intoxicação por álcool, primeira coisa que a gente tem que fazer, monitorar sinais vitais. Fazer o HGT, que é a glicemia capilar, que a gente vai ver no dedinho, lembra? Pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de O2, a gente vai ver quanto que tem de oxigênio nesse sangue e temperatura. E uma coisa que é mito é dar glicose para todo indivíduo que está bêbado. Isso é mito, certo? A gente vai dar glicose se o indivíduo estiver com hipoglicemia, com a glicose baixa. Não é para ficar enchendo de glicose. Inclusive, pode dar um problema muito sério que eu vou falar adiante, se a gente dá glicose para o indivíduo, se ele não está com a glicose baixa. A gente tem que hidratar esse indivíduo, seja por via oral ou endovenosa, a gente pode usar soro fisiológico, Ringer lactato, adotar a posição de decúbito lateral para evitar que ele vomite e aspire aquele vômito e faça uma complicação, uma pneumonia ou até uma parada respiratória. Vai fazer o exame neurológico. Lembrar que muitas vezes o alcoolista, o indivíduo intoxicado por álcool, ele caiu. Vou arrumar o microfone. Ele caiu e bateu a cabeça. E às vezes a gente acha que é da intoxicação por álcool e o indivíduo está com um traumatismo craniano. Então, na dúvida, solicite um exame de imagem, principalmente se tiver algum sinal de lesão no crânio deste indivíduo, certo? Se o paciente fizer agitação psicomotora, tá? Usem o haloperidol, certo? Tem gente que na agitação psicomotora do alcoolista faz coisas erradíssimas, tá? Dá benzodiazepínico, certo? O álcool e o benzodiazepínico, lá, o midazolam, o diazepam, eles têm um efeito muito próximo do cérebro. Então, quando tu dá dando na intoxicação um benzodiazepínico, na verdade está deixando ele mais bêbado, está deixando ele com mais propensão a fazer sintomas da intoxicação. Então é errado a gente usar benzodiazepínico na intoxicação. A gente tem que esperar passar a intoxicação para iniciar o benzodiazepínico. No tratamento da abstinência que entra o benzodiazepínico. Então tomar esse cuidado. Então a gente vai preferir os antipsicóticos de alta potência que não baixam o limiar para convulsão, certo? Então lembrar que uma complicação comum da abstinência alcoólica é a convulsão. Não é tão comum, mas pode acontecer, certo? A convulsão. Então, se a gente usa medicamentos que baixam o limiar para convulsão, por exemplo, prometazina, que é o Fenergan, clorpromazina, que é o Ampliquitil, na intoxicação, errado. A gente pode estar aumentando o risco desse paciente ter
uma complicação mais grave da abstinência alcoólica. E uma coisa importante, na intoxicação a gente já deve aplicar a vitamina B1, que é a tiamina, na dose de 300 miligramas intramuscular. A gente tem que aplicar sem falta este medicamento por via intramuscular, não adianta dar VO, não adianta dar por via oral, a gente tem que fazer por via intramuscular, pelo menos 30 minutos antes da aplicação da glicose. Independente se vai fazer glicose ou não, aplique sempre a tiamina, certo? No mercado mais comum que tem essa marca aqui, Citoneurin, mas lembra que na ampola do Citoneurin a dose é pequena, mas tem que fazer 3 ampolas para dar a dose de 300 miligramas, tá? O indivíduo ficava todo furado, tá? Mas existem farmácias que nem a gente consegue aqui no Rio Grande do Sul, tá? Com a farmácia da URGS, a gente consegue já a ampola de 100 miligramas sem necessidade de ter os outros componentes do Citoneurin, tá? O Citoneurin, lembrar que tem outras vitaminas associadas, tá? A utilização da tiamina, ela evita uma complicação grave que é a do Wernicke-Korsakoff, que eu vou falar adiante. E lembrar que o Korsakoff ele pode ser irreversível. Tá? O indivíduo pode ficar com uma amnésia irreversível. Então, tomem esse cuidado antes de dar a glicose de forma indiscriminada para os pacientes. E esses aqui são os sinais de intoxicação, para a gente ter uma noção. Nem todo serviço tem o etilômetro, certo? Então, se você trabalha no serviço de emergência, compre um etilômetro, um bafômetro, compre. Mesmo aquele que o pessoal utiliza lá nas blitz, tá? Lá no hospital você deve ter isso aí, não é caro de comprar, conversa lá com o gestor e compra um etilômetro, certo? E de acordo com o etilômetro você consegue já prever o que você tem que fazer com o paciente. Então ali, ó, o paciente está com uma alcoolemia baixinha, certo? Ele vai estar mais eufórico, aquela parte inicial da alcoolização, né? O pessoal gosta do baratinho. Excitação, alterações leves da atenção, fica mais desatento, derruba o copo. Então, para isso, não precisa muita coisa, não. É só ambiente calmo, monitoramento de sinais vitais se o indivíduo chegasse na emergência. Um pouquinho mais de alcoolemia, já começa a ficar uma incoordenação motora maior, alteração do humor, personalidade, pode brigar com a mulher, tá? Aqui é ambiente calmo, monitoramento de sinais vitais, não precisa de muita coisa também. Já um pouquinho mais, aí o paciente fica mais com uma incoordenação motora mais pronunciada, já com a ataxia não consegue, começa a abrir as pernas para caminhar, tá? Aumentar a base de sustentação, tá? Diminuição da concentração. Aqui às vezes o indivíduo nem lembra mais o que ele fez. Piora os reflexos, tá? Piora do humor, certo? Nesse caso aqui, a gente tem que cuidar que esse indivíduo está quase vomitando, tá? A gente tem que cuidar que ele pode vomitar a qualquer momento e aspirar, tá? Então tem que cuidar, deixar ele em decúbito lateral, ficar observando a via oral dele. Se o indivíduo já está vomitando, já está com ataxia, não consegue caminhar direito, esse indivíduo ele tem que ficar internado pelo menos um período até passar a intoxicação. Muitas vezes o pessoal fala que é o coma alcoólico, né? Lembrar que coma alcoólico, quando está mais grave, ainda mais é o início. E esse indivíduo tem que ficar internado em observação, cuidar para ele não vomitar e lembrar sempre da tiamina, certo? Tem que fazer tiamina. Na minha prática, a gente faz tiamina em todo mundo, certo? Mas a recomendação é sempre fazer a partir do indivíduo que está com muita ataxia e vômitos. Aí, mais álcool ainda no sangue, uma alcoolemia maior, o indivíduo vai estar com disartria, não vai conseguir nem falar direito, pode fazer hipotermia, pode ter anestesia, não ter mais sensibilidade, tá? A dor, certo? Esse a gente vai ter que também internar, fazer os mesmos cuidados, tá? Óbvio que os cuidados são mais intensos, porque esse indivíduo está quase lá no coma alcoólico. E se o indivíduo entra em coma lá com a escala de coma de Glasgow muito baixa, abaixo de 8, e esse indivíduo provavelmente vai ter necessidade, às vezes, até de uma UTI, tá? Porque esse indivíduo está num risco muito grande, inclusive até de morte. Então a gente tem que fazer o tratamento específico aí para evitar que esse indivíduo faça, no caso, uma complicação mais grave neurológica, tá? Então é isso que a gente vai fazer na intoxicação alcoólica.